qual é o valor da taxa metabólica basal. O que é isso? É o número, é uma média o número de calorias que você gasta por dia, tá? É um cálculo mediano que ele vai pegar a sua altura e o seu peso, e aí vai ser um cálculo para homem, um cálculo para mulher, são cálculos, né, parecidos, mas tem um detalhezinho a mais. Então, existe ainda o fator de atividade que você vai multiplicar se você é sedentário, se faz atividade 1 ou 2 vezes por semana, 3 a 4 vezes por semana. Enfim, venho aqui para dar um exemplo como você pode calcular essa taxa metabólica basal, que quando você vai no nutricionista, ele informa isso para você. Então, por exemplo, se der 1.400, quer dizer que se você ficar em repouso o dia inteiro, o seu organismo precisa de 1.400 calorias para fazer todas as funções, né? A digestão, a circulação sanguínea e tudo mais. Então, é muito importante a gente saber essa taxa metabólica basal para que se a gente quiser, por exemplo, emagrecer ou quiser engordar, a gente precisa pensar que, por exemplo, se a minha taxa metabólica basal der 1.400 e eu ingerir 2.000 calorias por dia, quer dizer que eu vou engordar, porque eu tenho um saldo positivo de calorias. Mas se a minha taxa metabólica basal der 1.400 e eu estiver ingerindo só 1.200 calorias, eu vou emagrecer, porque quer dizer que eu estou tendo um déficit calórico. Agora, se a minha taxa metabólica basal der 1.400 e eu estiver ingerindo 1.400, quer dizer que eu vou manter o meu peso. Então, vem comigo aprender como é que calcula isso. É bem fácil. Ó, vou fazer o cálculo aqui para homens e para mulheres. É só um detalhe a mais, vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, é o seguinte, ó. Para achar esse cálculo da taxa metabólica basal, existe essa equação aqui de Harris-Benedict, que é o seguinte: para homens, a fórmula é pegar o seu peso em quilos, multiplicar por 10, depois pegar a sua altura em centímetros, tá? Então, 1,70 m, 170 centímetros. 1,65 m, 165 centímetros. Pegar esse número, multiplicar por 6,25, depois pegar a sua idade, multiplicar por 5, e aí o detalhe é, nos homens, a gente vai somar esses três valores, no caso vai somar os dois primeiros, diminuir esses 5 vezes a sua idade, e no final, ó, vai somar 5. Para mulheres, vai fazer o mesmo cálculo, só que no final, ó lá, diminui 161, tá? É diferente, né, a ideia do corpo do homem e o corpo da mulher, a necessidade, né, de calorias. Bom, então vamos fazer a conta? Vamos supor, então, vou pegar o exemplo aqui, ó, de um homem, né, que pesa 60 quilos, ele tem 1,50 m de altura, então, ó, 1,5 m de altura, ou seja, 150 centímetros, porque é o que a gente vai precisar, né, colocar aqui na fórmula. Eu vou falar que esse homem tem 20 anos, tá? Então, como que é feito esse cálculo? Então, ó, a fórmula que a gente vai usar é essa daqui, ó, tá? A fórmula de Harris-Benedict. Então, é o seguinte, vou colocar para cá. Então, ó, eu vou pegar, ó, 10 vezes o peso desse homem. Então, a nossa taxa metabólica basal vai ser 10 vezes o peso dele, 60 quilos, mais 6,25 vezes a altura em centímetros. Então, ele tem 1,5 m, ele tem 150 centímetros. Menos 5 vezes a idade dele. Então, ele tem, ó, 20 anos. Então, menos 5 vezes 20. E como é homem, ó, lá no finalzinho, ó, mais 5. Se fosse mulher, eu ia fazer aqui agora, ó, menos 161, tá? Essa é a diferença. Então, fazendo os cálculos aqui, a nossa taxa metabólica basal, 10 vezes 60 é 600, mais 6,25 vezes 150 é 937,5, menos 5 vezes 20 dá 100 e mais 5. Lembrando que a gente faz a operação de multiplicação primeiro, né? Agora a gente vem aqui somando e subtraindo. Então, a taxa metabólica basal desse homem, 600 mais 937,50. Isso aqui vai dar 1.537,50. Menos 100, 1.437,50 e mais 5, então, 1.442,50.
Ou seja, o que, que a gente vai entender com esse valor? Então, a gente vai entender com isso o seguinte: se esse homem ficar em repouso, né, sem fazer nenhuma atividade, varrer, caminhar, fazer qualquer atividade, o corpo dele necessita, no mínimo, é uma média, uma estimativa, tá? Então, é uma estimativa que o corpo dele necessite, no mínimo, de 1.442,5 calorias, tá? Mas aí tem um fator de atividade, que é o seguinte: então, ó, coloquei aqui em cima, ó. Nós vamos pegar essa taxa metabólica basal que a gente achou e se ele for sedentário, né? Se ele simplesmente fizer, né? Porque essa taxa aqui é se ele ficar completamente em repouso. Mas se ele for um cara sedentário, não faz nenhum tipo de atividade física, mas ele caminha, ele vai trabalhar, ele vai para a escola, enfim, nós vamos pegar esse valor que nós encontramos e multiplicar, ó, por 1,2, tá? Agora, vamos supor que ele não é sedentário, ele faz um pouco de atividade, ele faz exercícios de 1 a 3 vezes por semana. Então, às vezes, no final de semana, ele joga futebol, joga vôlei. Então, se ele faz exercício de 1 a 3 vezes por semana, nós vamos pegar esse valor de 1.442,5 e multiplicar, ó, por 1,375. Tá? Então, a gente vai pegar esse valor e multiplicar por 1,375. Agora, se ele faz atividade de 3 a 5 vezes por semana, nós já vamos multiplicar por 1,5, por 1,5 esse valor, tá? Se por acaso ele já faz atividade de 6 a 7 dias por semana, a gente já vai multiplicar, ó, por 1,725. E por último, se ele for um atleta, nós vamos multiplicar por 1,9, que é o número mínimo de calorias que esse atleta vai precisar diariamente. Então, vamos considerar aqui que o nosso homem exemplo, ele faz atividade aqui, ó, de 3 a 5 vezes por semana. Ou seja, nós vamos pegar a taxa metabólica basal dele e multiplicar por 1,5. Então, nós vamos vir aqui agora e multiplicar por 1,5, que é o fator atividade desse homem. Então, ó, se ele faz atividades de 3 a 5 vezes por semana, o fator atividade dele é 1,5. Então, a gente vai pegar essa taxa metabólica basal e multiplicar por 1,5. Esse valor aqui, ó, nós vamos chegar em 2.163,75. Ou seja, para esse homem, o número mínimo de calorias que ele vai precisar para que o corpo dele faça todas as funções vitais é 2.163,75 calorias. Interessante, né? Conta para mim se você sabia desse cálculo.